O que um vulcão e duas cidades perdidas têm a ver com o mobiliário francês do século XVIII? Vem comigo que hoje vai ter história! Olá, seja muito bem-vindo ao Arquiteto de Humanas, eu sou o professor Juliano Coimbra e aqui a gente conversa sobre teoria e história da arquitetura, do design, do mobiliário, contando um pouco do desenvolvimento das ideias e dos projetos ao longo da história, com os seus principais autores, com as suas principais características formais. Quem está chegando agora, já fica aqui o convite para se inscrever no canal, curtir esse vídeo aqui, claro, e acompanhar todos os outros conteúdos que já foram postados e os que ainda virão, ativando o sininho para ficar sempre ligado quando vem vídeo novo, beleza? Bom, e o assunto de hoje é mobiliário do século XVIII na sua segunda metade. Quem já viu o vídeo anterior, que eu postei há um tempinho atrás, já sabe o que é o mobiliário do estilo rococó. O rococó reinou na primeira metade do século XVIII, 1700 até 1750 por ali. Mas dos 1750 em diante, ele meio que foi saindo de moda, ele foi perdendo espaço para uma nova tendência. Que tendência é essa? O neoclassicismo. E voltando à chamada do vídeo, afinal de contas, o que um vulcão e duas cidades perdidas tem a ver com esse assunto aqui? Tudo a ver. Bom, acontece que em meados do século XVIII, mais precisamente em 1748, tive que usar colinha, foi descoberta um grande achado arqueológico. Descobriram duas cidades na Itália que tinham sido totalmente cobertas pela lava, né, e por todos aqueles restos de erupção que ficam fumaças, fuligens e tal, do vulcão Vesúvio na Itália, que eram as cidades de Herculano e Pompeia. Elas não eram cidades italianas, elas eram cidades do Império Romano. Então era cidade que tinha mais de 1600 anos, que estava embaixo da sujeira e que não se tinha ideia do que era. Quando o pessoal olhou aquilo, eles tiveram acesso a um túnel do tempo. 1600 anos atrás, como era uma cidade no Império Romano. Tava ali, tava claro, né, muito deteriorada, mas a partir do momento que o pessoal começou a resgatar, a escavar, a fazer buscas com cuidado ali, estudar aquilo, pode-se ter uma ideia de como era a vida do cidadão romano naquela época, como era a organização urbana daquela cidade, como eram os costumes do pessoal. E isso gerou, na Europa como um todo, um movimento de retorno ao passado, um movimento de se interessar de novo pelo classicismo greco-romano de uma forma muito forte. Abre-se caminho então para esse que a gente chama de estilo neoclássico. Ele é um retorno, ele é uma nova interpretação do classicismo. Aqui a gente vai falar hoje nesse vídeo sobre o neoclassicismo na França, porque tem muito assunto. Para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai focar no mobiliário francês aqui. O primeiro estilo francês neoclássico é o chamado estilo transição, justamente porque ele ainda tem alguns elementos do rococó, mas ele já traz essa pegada neoclássica. Um exemplo aqui, essa cômoda grega. Vejam como ela já não é mais aquela cômoda com suas fachadas em movimento, com aquela geometria toda ondulada. Ela já vira um prisma retangular regular. Porém, ela ainda tem o pezinho em cabriolé, então ainda sobram resquícios de forma mais esculpida, né? E ela tem motivos greco-romanos muito evidentes. Ela está praticamente toda ornamentada como se fosse um templo grego, porém é um móvel. Nessa época também surge essa poltrona, é um tipo de bergère, né, que é a poltrona envolvente. Ela tem esse espaldar côncavo que abraça as costas do usuário, gerando um conforto muito interessante, mas não é só pela questão da forma que ela chama atenção.
Chama atenção também a ornamentação dela mais uma vez. Dá pra ver na borda do estofamento, esculpido na madeira, os motivos de folhas de acanto, que era um ornamento muito tradicional do classicismo, e também as volutas, né? Lembram daquele símbolo muito característico da coluna jônica, principalmente da ordem jônica, né? Que é a voluta, tá ali também nessa esculpido, né, colocado na madeira dessa poltrona. Mas como eu disse, esse foi o primeiro estilo, foi uma transição. O neoclassicismo francês foi se amadurecer mais com o estilo Louis XVI, lembrando que os franceses tinham esse costume de dar nome ao seu estilo de mobiliário conforme o monarca que estava no poder, o que aqui trata-se, vamos combinar, de uma grande injustiça, porque diz que o Luís XVI não era lá tão interessado em belas artes, em estética, em poesia, literatura, mas a sua mulher, Maria Antonieta, a rainha, essa sim, que tinha apreço e tinha bom gosto e que se dedicava nessas questões. Então, na realidade seria mais justo chamar esse estilo de Maria Antonieta, mas tudo bem. Para provar que a Maria Antonieta de fato tinha a sua influência bem marcada, esse estilo comparado com transição, qual é a grande diferença? Ele também está super ornamentado com motivos greco-romanos, ele também tem as suas linhas neoclássicas bem definidas, porém ele tem uma leve suavidade, ele apresenta móveis mais elegantes, de certa forma móveis mais femininos, mais delicados, por influência da rainha. Nesta cômoda, por exemplo, a gente já vai ver, primeiro, a aplicação do mogno, aquela madeira que os ingleses descobriram, né, e importaram do Caribe, das Antilhas, que tem essa cor mais alaranjada, mais avermelhada. E a gente vai ver aqui que os pés agora já não são mais cabriolé, agora a gente tem um pé, uma espécie de um pé cônico, e também é praticamente um templo grego, né, um templo romano adornado na fachada desse móvel. E as cadeiras, vejam que interessante as cadeiras neoclássicas do estilo Luís XVI. A gente vai ter uma classificação das cadeiras não apenas pela curvatura do seu espaldar, lembra do vídeo anterior? Tá aqui o vídeo do Rococó sobre o espaldar à la reine ou o espaldar em cabriolé, que era então o reto ou o côncavo, mas a gente vai ter também as cadeiras classificadas de acordo com o desenho geral, a forma do seu espaldar. A gente vai ter, por exemplo, o espaldar quadrado, o espaldar em forma de ferradura ou o em forma de medalhão, e também a gente vai ter esse outro tipo aqui, ó, que é basicamente uma estilização de uma lira, que era um instrumento musical muito comum, principalmente nas representações de afrescos e de vasos gregos, né, que apareceu o carinha tocando aquele tipo de harpa, né. E uma outra novidade desse período, uma moda que surgiu aí em meados do século XVIII, foi a tendência mecanicista no mobiliário. E os caras começaram a se interessar muito em adicionar dispositivos automatizados, em conseguir alterar a geometria de alguma forma daqueles móveis. 3 caras que se destacaram nisso foram os ebanistas, que eu já falei aqui por sinal, o David Rettingen, um alemão, e outros 2 franceses de origem alemã, que era o Jean-Henri Risana e o Jean-François Aubin. Esse último, Aubin, ele tem um móvel que hoje está no MoMA em Nova York, que foi feito para Madame Pompadour, que era uma das patronesses das belas artes francesas da época, né? Aquelas mulheres que tinham muito dinheiro, muitas posses e encomendavam muitas obras de arte e móveis luxuosos. Ela encomendou uma mesinha que era, eu imagino assim, para guardar joias, guardar uma maquiagem e se olhar no espelho e tal. Mas a mesinha de primeira parecia apenas um aparador, porém tinha onde apertar, puxar, trazer, de modo que vinham gavetas para frente e o tampo da mesa deslizava para trás, um espelho se projetava e abria-se outros tantos dispositivos, a área útil, vamos dizer assim, onde a gente coloca coisa nessa mesinha, duplicava, triplicava. Era uma mesinha super avançada. Esteticamente, uma mesinha rococó, se a gente for analisar em termos de forma e de ornamentação.
Mas como assim? Essa mesinha, aqui tá a data, ó, 1761. E Rococó não acabou na metade do século XVIII? Aí que tá. Não, né? Claro que não. A gente classifica a história do mobiliário, história da arte, da arquitetura, falando de maneira assim generalizada e às vezes fazendo generalizações grosseiras, mas é óbvio que um estilo não morre 100% e outro nasce 100% com a virada de um ano para outro. Então é natural que essas referências e essas influências se prolonguem um pouquinho mais, né? Um outro exemplo legal de trazer aqui é a mesa La Tronchin, que é uma espécie de mesa de arquiteto, né? Que sobe, inclina, dá para desenhar de pé, escrever de pé. Essa aqui do nosso exemplo, inclusive, pertenceu ao filósofo iluminista Voltaire, que era um dos grandes nomes da intelectualidade francesa da época. O reinado de Luís XVI terminou tragicamente com a Revolução Francesa. Muitos reis e rainhas e gente famosa e gente importante sendo guilhotinada, né, perdendo a cabeça literalmente. E houve um momento de muita incerteza, muita indecisão, muita turbulência política de fato. Só no momento do diretório, que foi um novo governo que se instalou, né, com base em alguns diretores compartilhando o poder executivo, ali que começou-se então a ter assim uma certa estabilidade novamente, e com isso se começou a fazer de novo, se investir em imóveis, coisas do tipo. Então ficou conhecido esse novo estilo, o terceiro e último estilo que eu trago aqui, como estilo diretório, que perdurou desde o período do diretório até o período do consulado, que é o que viria depois. O que é importante a gente destacar do diretório? Os assentos do período diretório. Chama atenção essa cadeira que eu trago aqui, por exemplo, que é a cadeira em gôndola. Ela tem esse espaldar bem atirado para trás e também bem côncavo, assim, que acomoda as costas, né? Mas ela tem também um outro elemento muito interessante, que é a presença do pé em sabre. Ou seja, naquela forma de espada que nem uma cadeira muito famosa da Grécia Antiga, a cadeira clássica dos gregos, a cadeira clismos. E talvez o móvel mais característico desse período diretório, pelo menos o mais famoso, seja esta cama, inspirada nas camas romanas, essa cama de repouso, cama de dia, que ficou muito famosa por causa desta moça que está aí pintada neste retrato. Este retrato foi pintado por Jacques-Louis David em 1800 e ele retrata Madame Juliette Recamier, que era uma das socialites da época, desse período na França. As socialites, né, essas mulheres assim da alta sociedade, elas tinham o costume de presidir salões, de abrir a sua casa para um sarau, para uma discussão filosófica, para uma conversa literária, coisas assim inteligentes, né? E elas que conduziam isso. E a Madame Recamier era uma das que fazia isso. Ela também era muito famosa, não só pela riqueza, né, pela sua influência social, mas também pela sua beleza. E por causa dessa pintura, também esse móvel que era dela, inclusive, né, que ela tinha encomendado, ficou conhecido como um recamier. Então levou o nome dela. Então essa cama de dia, ou meridiano, ou cama de repouso, que nada mais é do que um sofá, que eventualmente tem apenas braço em um do lado, ou braço nos dois lados, ou tem ou não espaldar, às vezes tem um espaldar, um encosto traseiro parcial, né? Ele ficou conhecido como recamier. E o que tínhamos para falar de França no mobiliário neoclássico era isso, gente. Claro, a gente ainda poderia falar sobre os britânicos, sobre os ingleses com o seu período georgiano tardio, mas aí o vídeo ia ficar muito longo, então para isso a gente tem mais vídeos para conversar. Fiquem ligados, aguardem os próximos episódios. Se já saiu, já pode clicar aqui do lado que está aqui o vídeo dos ingleses e a gente segue a nossa linha do tempo da história do mobiliário. Mas por hoje era isso, muito obrigado por ter assistido até aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, claro, deixem o joinha aí embaixo para eu ver que de fato o conteúdo, a forma, a comunicação tá acertando, tá ajudando vocês a entender um pouco mais. A bibliografia que eu usei de base está aqui também, se vocês quiserem dar uma olhada mais, os livros com links na descrição. E eu aguardo vocês no próximo episódio, muito obrigado, até mais, tchau, tchau!